Boa noite. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, participou em Brasília de um debate sobre a violência obstétrica. Ela criticou os defensores do parto normal. Disse que está trabalhando pelas mulheres pobres. Janaína aproveita o recesso da Assembleia Legislativa para defender na esfera federal seu projeto, que dá à gestante o direito de optar pelo método cesárea na rede pública. O projeto de lei autorizando a opção a partir de 39 semanas de gravidez deve ir ao plenário da Assembleia Legislativa Paulista no final do recesso, em agosto. O debate de hoje foi na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara dos Deputados. Veja os outros destaques desta edição. Governadores e Câmara não chegam a acordo sobre projeto da Previdência. Na Assembleia Legislativa Paulista, uma exposição sobre o trabalho dos catadores de material reciclável. A parceria público-privada pode ser a solução para a crise crônica do sistema carcerário. Agora, no Jornal da Assembleia, segunda edição. Projeto final de reforma da Previdência exclui estados e municípios. A comissão especial deixou para os deputados decidirem a questão em plenário. A decisão foi tomada junto com os governadores. Eles foram mais uma vez a Brasília na expectativa de um desfecho favorável. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conversou também com líderes partidários em busca de consenso para que a reforma fosse estendida. Os governadores do Nordeste querem, além da reestruturação da Previdência, medidas que aumentem a receita dos estados e a criação de um fundo de compensação com recursos a serem obtidos, por exemplo, com contratos no setor de petróleo. Mas o relator da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, manteve a posição de deixar a inclusão para o plenário. Outros pontos também precisam de ajustes. É o caso, por exemplo, da suavização nas regras para a aposentadoria das professoras. O parecer deve permitir que elas tenham direito a se aposentar com o último salário e ter reajustes iguais aos da ativa, aos 57 anos. Pela primeira versão do relatório, a exigência para ter direito a estes dois pontos era de 60 anos. Já militares e delegados das polícias civis e federais querem que as regras para a aposentadoria da categoria fiquem iguais às das Forças Armadas. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, respondeu hoje na Câmara dos Deputados às acusações de que teria sido parcial no julgamento dos réus da Lava Jato. Ele manteve o discurso adotado no segundo momento da publicação das denúncias, há quase um mês. Disse que os diálogos com a Força Tarefa divulgados pelo site Intercept Brasil não têm veracidade comprováveis e foram obtidos de forma criminosa. As conversas indicam uma proximidade que poderia ser ilegal entre Moro e integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Diálogos com um dos líderes da operação, Deltan Dallagnol, levantaram suspeitas de parcialidade de Sérgio Moro. O ministro reafirmou que não interferiu nas investigações em nenhuma das fases da Lava Jato. Hoje é o Dia do Bombeiro. A escolha desta data é uma homenagem à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro. Aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, obriga as concessionárias e empresas que prestam serviços a ter bombeiros nas instalações. O estado de São Paulo tem hoje cerca de 8.500 bombeiros militares, cerca de aproximadamente 300 mil bombeiros civis,
A data do bombeiro brasileiro é comemorada justamente nessa terça-feira e é lembrada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem está aqui comigo é o Ivan Campos, ele é presidente do Conselho Nacional de Bombeiros Civis. Aqui o estado de São Paulo tem em média 10 mil ligações no 193 por dia. 9 em cada 10 ligações são trotes ou são reclamações. Qual é a importância de deixar o recado para a população, que é um serviço extremamente necessário e sério para a população, para que não passe trote, porque a gente está lidando com vidas, inclusive, não é isso? Sim, abrindo essa semana do Dia do Bombeiro Brasileiro, é muito importante a gente se atentar que quando você aciona um serviço de emergência, seja dentro da cidade de São Paulo, que você tem um trânsito muito difícil, seja no interior, onde às vezes o socorro vem da cidade vizinha, você não deve ter um trote, você não deve acionar o serviço de bombeiros se não for uma emergência real. Às vezes esse serviço está deixando de atender uma vítima de uma emergência verdadeira. Tem um projeto aqui na casa do senhor que busca justamente tornar obrigatória justamente a presença de um bombeiro civil nessas empresas que prestam serviço ao Estado? Exatamente, é o projeto 360 de 2018, que foi construído coletivamente, né, com os vários segmentos dos bombeiros que atuam nessa área e obriga, o nosso projeto de lei obriga as concessionárias e as empresas que prestam serviços para o Estado a manter o bombeiro civil dentro das suas instalações, por uma questão de segurança. Uma exposição aqui na Assembleia Legislativa mostrou o dia a dia dos catadores de materiais recicláveis. O trabalho da fotógrafa Márcia Lima também ilustra o livro Cadeia de Reciclagem, um olhar para os catadores, escrito por Jacques Demarojorovic. São 20 imagens diferentes, em cada uma delas uma história. As fotografias foram tiradas em um ferro velho, na primeira cooperativa de São Paulo e também no lixão de Embu Guaçu. E foi justamente neste último que Márcia mais se comoveu com o que viu, ouviu e registrou. Cada um tem uma vida dura, mas assim, eles não deixam de trabalhar e eles têm consciência que o material que eles recolhem ajudam eles e ajudam o meio ambiente. O trabalho logo ganhou uma parceria que se transformou em um livro. Atuando há mais de 30 anos com sustentabilidade, Jacques tinha o sonho de descrever sobre a vida e o papel destas pessoas na sociedade. Já tinha escrito outros 3 livros, mas este com certeza é a menina dos olhos dele. Esse livro tem toda uma história emocional comigo, porque foi a questão dos resíduos, a questão da reciclagem e logo em seguida a questão dos catadores que me levou a um redirecionamento profissional, né? Então eu nem pensava ser professor, acabei fazendo mestrado, acabei fazendo um doutorado e trabalhando nessa área. E desde 89 eu venho trabalhando tentando contribuir na valorização dos catadores, né? Quem são essas pessoas, o que elas fazem, o que elas fazem pela cidade, né? O que eles representam do ponto de vista ambiental, econômico e social. São 153 páginas pensadas, escritas e organizadas durante 4 anos. A recompensa por tanto esforço vem dos visitantes da exposição, pessoas que tiveram a chance de conhecer mais de perto o trabalho da dupla. O olhar que a fotógrafa colocou, cada detalhe, e no dia a dia a gente fala que a gente presta atenção quando passa e vê um catador, vê ali, por exemplo, aquela roupa estendida no espaço onde não tem um quintal. A gente não para olhar assim. Então é, claro, primeiramente interessante para a gente fazer uma reflexão, são fotos bonitas, mas a mensagem que traz é de vamos prestar atenção no lado humano das pessoas, né? É interessante trazer essa visão porque é uma profissão, mas ela é muito subestimada por todo mundo. E eles são peça importante, principalmente nas grandes cidades, onde a gente joga o lixo de qualquer jeito e ninguém pensa aonde vai parar o lixo. Trazer a exposição para a Lesp foi uma iniciativa do deputado pelo PSOL, Carlos Gianazzi, que vê na obra muito mais do que arte. Muitas pessoas estão elogiando, passando por aqui, acompanhando a exposição da Márcia, que também produziu um livro aqui junto com o Jacques, um livro importante, né, falando sobre o mesmo tema. Então, para a Assembleia Legislativa é uma honra trazer a Márcia aqui, a Márcia Lima, como expositora de um olhar de catadores e um setor totalmente abandonado e marginalizado na nossa sociedade.
Opositores à participação da iniciativa privada no sistema penitenciário fazem audiência pública na Assembleia Legislativa. O repórter Luciano Teixeira tem as informações. A audiência foi convocada depois que o governador João Dória anunciou a privatização de novos presídios construídos no estado, utilizando o modelo de parcerias público-privadas. A proposta não precisa passar aqui pela Assembleia Legislativa e terá como foco a oferta de serviços de ressocialização, como cursos profissionalizantes, educacionais e ofertas de trabalho em fábricas no interior das cadeias. Atualmente, o estado de São Paulo tem 171 presídios em funcionamento e 230 mil presos, 50 mil a mais do que sua capacidade total. As parcerias têm como referência o Presídio de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e o Sistema Penitenciário Americano. A CPI do Sistema Carcerário, que terminou em 2015 na Câmara dos Deputados em Brasília, apurou que o custo de uma pessoa presa para o poder público estadual varia entre R$ 2 e R$ 3 mil por mês. Em unidades com algum nível de participação privada, o custo sobe para até R$ 4 mil. Luciano Teixeira, para a TV Assembleia. Para abrigar um terço dos presos do Brasil, o estado de São Paulo tem atualmente 171 unidades prisionais. Outras 12 estão em construção. O governo Dória pretende conceder à iniciativa privada a administração de 4 das novas penitenciárias ainda em 2019. O modelo de parceria público-privada que será adotado no estado deve ser similar ao do sistema prisional norte-americano e ao da gestão do presídio em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, o primeiro complexo prisional sob concessão no país, inaugurado em 2013. O último levantamento nacional de informações penitenciárias, o Infopen, realizado há 3 anos, indica que o Brasil possui 726.712 presos, a terceira maior população prisional do mundo. O estado de São Paulo abriga um terço dos presos, a maior quantidade do país. São 230.061 pessoas presas, em 171 unidades prisionais, com uma taxa de 183% de ocupação. Se fosse um país, o estado ocuparia a 8ª posição em taxa de aprisionamento no mundo. O governo Dória quer conceder à iniciativa privada a administração de 4 das 12 novas penitenciárias que já estão em obras. Os editais devem ser lançados ainda em 2019. Outros 3 complexos penitenciários estão previstos para o mesmo modelo. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, o modelo de parceria público-privada que será adotado está em fase final de estudos. As principais referências são os modelos do sistema prisional norte-americano e do presídio da cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. O complexo da região metropolitana de Belo Horizonte é o primeiro sob concessão no Brasil. É gerido por uma empresa privada desde janeiro de 2013. 6 anos depois de implantada, a parceria ainda divide os críticos do sistema carcerário brasileiro. Eles alegam que o objetivo da administração empresarial é o lucro, desprezando direitos e garantias fundamentais dos presos. Outra questão que ficaria relegada a um segundo plano é a política de redução da criminalidade. O complexo penitenciário de Ribeirão das Neves custou R$ 330 milhões. A empresa que construiu os 3 pavilhões tem o direito de administrar o presídio por mais 2 décadas. Uma auditoria externa verifica o cumprimento de mais de 300 itens de segurança. A multa quando uma norma é infringida. Em caso de rebelião e motim, por exemplo, a penalidade pode chegar a R$ 1 milhão. A tecnologia é o diferencial do complexo. São quase 800 câmeras para acompanhar o que os detentos fazem 24 horas por dia. Tudo é automatizado, inclusive o comando para os presos saírem das celas. A monitora por rádio comunica o agente que chama o preso, que vai até uma grade e de costas é algemado. Só depois de algemado é que o preso fica frente a frente com o agente e é conduzido. No Presídio Mineiro estão 2.016 presos condenados nos regimes fechado e semiaberto. Não são aceitos estupradores nem integrantes de facções. Nas celas ficam no máximo 4 detentos. Cada preso custa, em média, R$ 3.500 por mês. Metade do valor é o custo real do preso. A outra metade é referente à construção do complexo. Quando a construção for paga, o valor passa a ser o lucro da concessionária. Nos presídios administrados pelo governo de Minas, cada detento custa, em média, R$ 2.700 por mês. Na parceria público-privada, os presos trabalham, estudam, participam de cursos profissionalizantes e oficinas de arte e cinema.
Os presos têm à disposição médicos, psicólogos e dentistas com consultórios bem equipados. No presídio, detentos fabricam bancos de couro para carros e recebem por isso. O processo de privatização e o trabalho desenvolvido nos presídios mineiros tem sido acompanhado passo a passo pelo Procurador de Justiça de Minas Gerais, Rogério Greco, nosso convidado da entrevista de hoje do Jornal da Assembleia, segunda edição. Bem-vindo ao estúdio da TV Lesp mais uma vez. Vamos falar sobre privatização. Isso já não acontece, digamos, os presídios, pelo menos nas atividades meio, já não é privatizado, já não existe a privatização? Sim, em alguns serviços sim. Então, por exemplo, faxina, serviço de fornecimento de quentinhas, até o próprio rancho, quando você faz a comida dentro do sistema prisional. Mas isso é o mínimo, né? Mas, na verdade, quando a gente pensa nessa expressão privatização, até esse termo, particularmente, eu acho que é um termo equivocado. Porque quando você fala de privatização, parece que você está entregando tudo ao particular. Na verdade, é uma PPP. É uma parceria público-privada. Então, você tem a parte pública e você tem a parte privada. Eu acho interessante essas PPPs porque o Estado ele é muito negligente no que diz respeito à prestação de serviço. Então, imagina aqui a seguinte situação. Vamos supor que você está construindo uma casa. E para você construir essa casa, tem uma série de posturas municipais, a calçada tem que ter uma determinada largura, arranhadura, não pode isso, não pode aquilo, você não consegue alvará. Agora, olha a calçada do município. Onde tem um prédio municipal? Quando tem calçada. Quando tem calçada. Então, assim, uma coisa é o Estado exigindo da sua população, outra coisa é ele fazendo para ele. Sim, no caso de uma PPP, o parceiro privado construiria a unidade e iria administrá-la? Eu, particularmente, acho que ele só deve construir a unidade e fazer a manutenção dessa unidade. Agora, a administração tem que ser sempre pública. Aí que vem a parte pública da parceria. Sempre pública? A atividade fim, a linha de frente com o detento, o sentenciado? É uma atividade própria de Estado, é uma atividade que você não tem condições de delegar essa atividade, na minha opinião. Então, assim, muitas pessoas podem falar, você pode colocar vigilância privada, foge um pouco a característica da justiça como um todo. Mesma coisa você contratar seguranças particulares para fazer o papel de polícia. Então, dentro do sistema prisional, eu acho que tudo pode ser privatizado, à exceção da direção e dos agentes prisionais. Como tem funcionado em Minas Gerais? O senhor que acompanhou o par e passo. Em Minas, eles deram um passo um pouco além e, na verdade, a única coisa pública que tem no sistema prisional é a administração, é a direção. Porque os servidores, eles são privatizados. Na minha concepção, isso é um erro. No caso, esses servidores são bem remunerados? Não. Eles têm uma diferença em relação a quem trabalha Tem, porque, hipoteticamente, vamos supor que, não sei exatamente se varia de estado para estado, mas vamos supor que o piso mínimo de um agente penitenciário seja de R$ 4.000, R$ 4.500. E nessas PPPs que se utilizam de mão de obra particular, isso é um pouco mais do que um salário mínimo. Quer dizer, o empresário quer ganhar em cima das pessoas, na verdade, né? Pois é, esse não seria o erro. Aliás, as entidades que condenam a privatização do sistema prisional dizem exatamente isso, ou seja, o sistema já comporta centenas de milhares de presos. Não estariam estimulando o encarceramento? Não, porque nós precisamos prender. Ou seja, o que não é normal é numa cela onde cabem 5 você colocar 40. Isso que não é normal. Nós estamos precisando construir penitenciárias porque o sistema está superlotado. Não é porque vai acontecer uma superlotação. Não, o sistema já está superlotado. Então, o que eu estou querendo fazer não é construir para prender mais. Eu estou querendo construir para poder resolver um problema que eu já tenho. Sim. No caso de São Paulo, são 230 mil presos, né? Parece 50 mil a mais do que a capacidade do sistema. São 171 presídios. Há necessidade de construção de outros mais. Isso é possível com PPPs? Sair do papel rapidamente? Parece que o governador tem pressa. Sim. Então, tem empresários que têm esse tipo de investimento. Então, e é importante que a gente entenda que eles são empresários. Eles vão receber, só não podem receber uma quantidade que seja superior
aquela que o Estado arcaria com o seu preso. Não estamos falando ainda do projeto que não chegou ainda a esta Casa de Leis, mas nas entrevistas dadas pelo governador de São Paulo, João Dória, ele diz que estamos falando de presídios onde o preso vai trabalhar. Estamos falando de presos de baixa periculosidade, de presos caminhando para o regime semiaberto. Então o presídio tem que estar preparado para oferecer a reinserção social desse preso, que logo mais vai voltar à sociedade. Como é que o senhor vê esse argumento do governador, ou seja, segregando, né? Seriam presos que já estão a caminho da reinserção? Sim, pelo que eu estou percebendo, vai acontecer uma seleção natural de presos. Os presos perigosos não vão fazer parte desse novo sistema de PPP. E o trabalho é fundamental, ou seja, em qualquer tipo de regime. O trabalho é o fundamento de tudo. Tá, mas no caso do trabalho, não há trabalho para todos os presos. Aliás, no sistema nacional e mesmo no paulista, eu acho que nem 50% dos presos têm algum tipo de comutação de pena pelo labor, né? pelo suor do seu trabalho. Isso vai da administração, falta de criatividade do governo. Por que a minha experiência com o sistema prisional mais próxima é com a Espanha? E o que o sistema penitenciário espanhol faz? Ele traz para dentro do sistema prisional pedaços de fábrica. Então, por exemplo, pedaço de fábrica de automóvel, pedaço de fábrica de toalha, pedaço de fábrica de louça. O sujeito... Por que pedaço? Me ajude a entender Porque também. não é uma fábrica inteira. Tá. Como eu não tenho condições de colocar uma fábrica inteira, e eu quero diversificar a possibilidade de trabalho do preso em várias atividades, então eu trago pequenas fases de uma fábrica. Então, por exemplo, na fábrica de automóveis, ali só vai se fabricar painel. Então, não dá para ter um automóvel inteiro sendo construído lá dentro. Sim. Então, eles têm essa visão. E o preso, ele tem uma remuneração digna, mas com essa remuneração digna, ele devolve para o Estado uma parte do gasto que o Estado está tendo com ele. Não é o que a gente está fazendo no Brasil. Simplesmente o preso dá um gasto tremendo, o preso destrói o sistema prisional, e fica por isso mesmo, e é como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Ele é o responsável por estar ali dentro, então ele tem que arcar com isso. A reclamação de presos, em geral, era que o trabalho não se realiza fora da cadeia. Por exemplo, a costura de bolas. Em geral, essas bolas vinham importadas, e quem tem curiosidade de ver, da Tailândia. Ou seja, quando ele saía, por mais especializado que fosse, não teria como fazer isso aqui no Brasil. Essa é uma crítica. É pertinente? Sim, claro que é. Agora, ou seja, esse trabalho tem que ter continuidade. Uma continuidade fora... É como ele se fosse, entre aspas, vamos dizer assim, um preso aprendiz. Ele estaria dentro do sistema prisional, trabalhando, recebendo menos do que um trabalhador normal receberia nas mesmas condições de uma fábrica fora. Aí os garantistas, os super humanitários vão falar, mas é um absurdo, mas ele vai receber menos. Amigo, vai receber menos. Sabe por quê? Porque eu tenho um preso, eu tenho um camarada que não praticou absolutamente crime nenhum. E tem aquele outro que está condenado. Então, na cabeça do empresário, eu vou contratar o cara que é ficha limpa. Eu não vou contratar o sujeito que é condenado, porque esse cara aqui tem a probabilidade... Mesmo que ele tenha pago a sua pena. Sim, mesmo que tenha pago, porque a gente fica com receio do sujeito voltar a delinquir. Né? É diferente. Então, você vai contratar uma pessoa para ser seu motorista. Você vai preferir um motorista que tenha com ou sem antecedentes? Outra crítica que se faz, e essa eu recolho da Pastoral Carcerária, é quanto aos custos. Diz a nota técnica da Pastoral Carcerária que um preso aqui no sistema em São Paulo custa R$ 1.850. Em Minas Gerais, que o senhor conhece muito bem... Quase 3 mil. Quase 3 mil. Sim. E há quem diga que lá no Amazonas, onde houve uma série de rebeliões, inclusive com centenas de mortos, né? Mais de uma centena, pelo menos, de mortos, lá R$ 4.700. Se não é para baixar o custo, por que privatizar? Não, na verdade, é para pagar o mesmo que, basicamente, que o Estado paga, só que com qualidade. Então, qual é a diferença que seria de uma penitenciária 100% pública daquela que seria dividida entre público e privado? Sim. Existe um contrato. Então, esse contrato tem que ser cumprido e fielmente cumprido. Quebrou algum maquinário, queimou chuveiro, quebrou beliche, imediatamente tem que ser trocado. Faz isso no Estado. Ou seja, quebrou um maquinário, vai colocar um clips, vai tentar dar um jeitinho, nunca mais na vida... Uma gambiarra. Uma gambiarra. E é assim que a gente funciona. Infelizmente, todos que trabalham com o Estado sabem que funciona assim. Doutor Rogério Greco, para encerrar nossa entrevista, é o futuro ou é o presente, no caso, a privatização do sistema carcerário? Porque o Estado já não tem mais recursos nem para construir novas cadeias, muito menos para tocar, para investir na hotelaria, vamos dizer assim. Sim. Seria necessário buscar parceiros privados e mais com certeza. capital
para que, pelo menos, essa parte do Estado seja administrada com mais eficiência? Sim, é o presente, não só a PPP, como a tecnologia também. Nós temos que usar mais a tecnologia. Sim. Então, por exemplo, hoje as tornozeleiras eletrônicas, tem muitos estados que não tem tornozeleira para todos os presos. Sim. Ou seja, mantém uma pessoa presa porque não tem tornozeleira, ou seja, mas o grande problema, para resumir isso, o sistema prisional está dessa forma por uma única palavrinha, chama-se corrupção. Porque o dia que o Brasil deixar de ser corrupto, vai ter verba para o sistema prisional. E o senhor acha que privatizando não vai ter corrupção? Sim, vai. Ou pelo menos vai diminuir a corrupção? O acesso, inclusive, eu digo, a pressão que existe do crime organizado. Sim, mas aí que vai o papel importante do Ministério Público. Porque o Ministério Público tem que exercer uma fiscalização rigorosíssima nesses contratos. Sim. Então, para que não haja corrupção, tem que haver um controle fortíssimo pelo Ministério Público. Bom, voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor no Jornal da Assembleia. Muito obrigado. Obrigado. Termina aqui essa edição do Jornal da Assembleia, que você pode assistir também a programação na internet pelo YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.